Atenção, hein? Vou contar a história de uma mulher que a história quase tentou apagar. Uma mulher que decidiu vingar a morte de Ernesto Che Guevara. Em 1971, uma jovem guerrilheira atravessou o Atlântico, saiu da América do Sul, chegou à Alemanha Ocidental e entrou, sabe aonde? No consulado da Bolívia, em Hamburgo. E o que ela fez lá? Executou o cônsul, chamado Roberto Quintanilha. Não era um alvo qualquer. Quintanilha estava ligada à repressão à guerrilha boliviana e ao tratamento dado ao corpo de Che após a sua execução. Aquela mulher fazia parte do chamado Exército de Libertação Nacional, a guerrilha boliviana. E o nome dela? O nome dela era Mônica Hirt. Aliás, guarde esse nome porque essa história é pouco conhecida da América Latina. Uma história que ficou à margem, no meio das tensões da Guerra Fria. Foi excluída, esquecida. Antes de avançar, então, vale a pena situar ou relembrar quem foi Ernesto Che Guevara nesse contexto. Che foi um dos principais nomes da luta revolucionária em Cuba, participando da queda do ditador Fulgêncio Batista em 1959, ao lado, sabe de quem? De Fidel Castro. Mas sua atuação não se limitou à ilha. Ele defendia, na verdade, a expansão dessa revolução para outros países. E por isso deixa Cuba e vai para onde? Para Bolívia, onde organizou o movimento guerrilheiro. Mas essa experiência fracassou, pois em 1967 Che foi capturado pelo exército boliviano. Claro que com o apoio dos Estados Unidos, da CIA, isso mesmo, da CIA, e foi executado. É a partir desse episódio que se abre a história de Mônica Hirt. Mas para entendê-la é preciso olhar para a sua trajetória, para a sua vida. Mônica Hirt nasceu em 1937, sabe aonde? Em Munique, na Alemanha, isso mesmo, lá na Alemanha. Era filha de Hans Hirt, cinegrafista que trabalhou durante o período do nazismo e que no pós-guerra resolve deixar a Europa e se estabelecer na América Latina, na Bolívia. A América Latina, naquele período, recebeu diversos europeus deslocados após a Segunda Grande Guerra Mundial, dos alemães de ex-nazistas, incluindo figuras ligadas direto ou indiretamente ao universo nazista. Na Bolívia, Hans Hirt passou a produzir os documentários sobre o interior do país. Ele já tinha essa experiência na Alemanha. E Mônica acompanhava o seu pai nessas expedições. Aliás, foi nesse contato direto com a realidade boliviana, com a pobreza, com a desigualdade, com a vida dos camponeses e dos povos originários, que a sua visão de mundo começou a se transformar. Ela não conheceu essa realidade através de livros, ela viu de perto, com seus próprios olhos. E isso foi decisivo para a sua vida, para a sua formação cultural. Ao longo dos anos 1960, aproximou-se das causas revolucionárias e integrou o Exército de Libertação Nacional, organização inspirada, então, pela experiência cubana. E foi nesse ambiente que a morte de Che Guevara ganhou um significado profundo, não apenas como derrota militar, mas como símbolo de uma violência política. Entre os nomes associados à repressão estava então esse tal Roberto Quintanilha, que posteriormente seria enviado para a Alemanha Ocidental como cônsul-geral, representando a Bolívia. A partir daí começa outra etapa dessa história da Mônica Hirt. Segundo investigações posteriores, especialmente o trabalho, eu preciso lembrar aqui, do jornalista investigativo alemão Jürgen Schrauber, que produziu uma das principais biografias sobre Mônica Hirt. Então, o atentado em Hamburgo não foi um ato isolado, segundo o jornalista. Foi uma operação planejada. Havia uma rede internacional de apoio, com conexões que passavam por Cuba, com militantes de esquerda na Europa e por estruturas políticas que operavam de forma clandestina durante a Guerra Fria. Mônica não agiu sozinha, portanto. Houve preparação, inteligência e um suporte logístico sofisticado. Então, no dia 1º de abril de 1971, ela entrou no consulado boliviano, disfarçada, utilizando identidade falsa e o pretexto de produzir um documentário na Bolívia. A estratégia funcionou, foi recebida sem suspeitas. Em determinado momento, saca então o seu Colt 38 e dispara contra Quintanilha. Isso mesmo, Quintanilha, o cônsul. No local deixou uma mensagem, escrita Victoria ou Muerte, ELN. E aí ela consegue escapar. Após o atentado, passou pelo Chile, lembrando que o Chile estava no governo de Salvador Allende, que era de esquerda, era socialista. A partir daí decide retornar a Cuba. Mônica, é bom lembrar, era uma moça muito corajosa.
Em 1973, já na Bolívia, ela foi localizada, cercada por forças de segurança, em uma operação que contou com o apoio de estruturas repressivas locais e, segundo relatos, com participação do ex-nazista, um sanguinário de Lyon, Klaus Barbie, e assim executada. Tinha apenas 35 anos de idade. Há um detalhe que ajuda a entender o impacto desse ato. Importante observar: a recompensa por sua captura, ela foi muito elevada. Falava-se em mais de US$ 20.000. Na época, era um bom dinheiro. Mônica não era apenas uma militante, é bom lembrar. Ela havia se tornado um problema político para o regime autoritário boliviano. Ou seja, ela desafiou as autoridades militares, desafiou o exército, desafiou a ditadura. Como se ela dissesse para o Estado boliviano: vocês são vulneráveis também, vocês são frágeis. Por isso que nós conseguimos matar o representante de vocês no consulado. E é aqui que a análise teórica nos ajuda a compreender com mais profundidade essa história da Mônica. Max Weber afirmava que o Estado moderno detém o monopólio legítimo da violência. É ele, segundo Weber, que define quando o uso da força é permitido e quando é considerado crime. Mas essa definição na prática não é neutra. Em contextos autoritários, esse monopólio pode ser usado para justificar a repressão seletiva de determinados grupos, de determinadas pessoas. E aí a experiência latino-americana mostra exatamente isso. E é nesse ponto que essa leitura começa a ser tensionada, porque o problema não está apenas no uso da força, no uso dessa violência, mas na forma como o poder decide quem pode ser alvo dessa força. Por falar em poder aí, estamos falando do Estado. O filósofo camaronês Achille Mbembe aprofunda essa discussão de uma forma fantástica. Para ele, o poder não se limita a organizar a vida social. Ele pode decidir quem deve viver e quem deve morrer. É o que ele chama de necropolítica. Aliás, um termo fantástico para explicar essa situação. Necro vem de uma origem de morte, está ligada à morte, então a política da morte. Isto é, na necropolítica, determinados grupos são tratados como descartáveis, como lixo, e a morte deixa de ser exceção. Aliás, passa às vezes a ser rotina ou instrumento de governo. Na América Latina, da Guerra Fria, isso se expressou na repressão sistemática contra camponeses, indígenas e militantes políticos. Mas há um deslocamento mais profundo nessa história. E é aqui que entra o filósofo latino-americano Henrique Dussel. O que ele diz? Diferente da perspectiva de Weber, que parte do Estado, Dussel propõe olhar o poder a partir das vítimas, dos que estão fora do centro das decisões, dos que ele chama de exterioridade da modernidade. Nessa perspectiva, a violência não é um desvio, ela faz parte da própria estrutura histórica que organizou a modernidade. Vista por esse ângulo, a trajetória de Mônica ganha outro significado. Ela deixa de ser apenas um agente de ato isolado e passa a ser interpretada como alguém que rompe com sua posição de origem e se alinha aos que estavam fora da narrativa dominante. Mas o poder não se sustenta apenas pela força, como já dissemos. Ele se sustenta também pelo discurso, pela forma como o mundo é narrado. É aqui que também podemos falar de uma gramática do poder. Uma gramática que define quem é herói, quem é inimigo, quem merece memória e quem deve ser esquecido. Autores como Van Dijk, na análise crítica do discurso, mostram que o poder também está no controle da linguagem, isso mesmo, da fala, do controle que pode ser dito e de como será dito. Na América Latina, isso se manifestou de forma muito clara. A repressão era chamada, vejam bem, de ordem. A violência era nomeada como segurança. A eliminação de opositor, então, era justificada como necessidade. Gente, isso é tremendamente absurdo. E o pior que persiste até hoje. E é nesse ponto que entra Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, e aprofunda essa análise. Para ele, o Estado não exerce apenas a violência física. Atenção, ele exerce também a violência simbólica. Olha o simbolismo. Ou seja, o poder de impor significados, explicações, que tais explicações vão ser dominantes. E, sobretudo, de controlar aquilo que ele chama de a última palavra. A última palavra sobre os acontecimentos, sobre quem são os culpados.
sobre quem deve ser lembrado e quem deve desaparecer. E quando se controla a última palavra, controla-se também a memória. É por isso que certas histórias ficam invisíveis, não porque não aconteceram, mas porque foram excluídas na narrativa dominante. E talvez seja exatamente por isso que a história de Mônica Earth incomoda muito certas pessoas. Porque ela rompe essa lógica. Ela não apenas executa um representante do Estado, ela desafia o monopólio da força e também o monopólio da narrativa. Ela recusa a última palavra. E ao fazer isso, ela revela algo essencial. O poder não está apenas em definir quem morre, o poder está em definir como essa morte será contada posteriormente e quem terá o direito de contar essa história.